Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa nossa videoaula referente ao e-book de uso de vírgula parte 2, nós vamos conversar sobre os casos facultativos e os casos obrigatórios, só que lembrando dentro do período simples. O que é isso? Eu vou trabalhar com vocês com sentenças que giram em torno de um único verbo. Período composto, tenho mais de um verbo. Período simples, eu tenho um único verbo. Tudo bem? Então, aqui, primeiramente, a gente vai conversar um pouquinho sobre os casos de quando a vírgula é facultativa, ou seja, os casos mais comuns onde a vírgula não é obrigatória, eu posso ou não usar vírgula. Primeiro caso, nós podemos ou não separar com vírgula as expressões para mim, para ti ou sinônimas, quando indicam benefício próprio ou posse. Aqui é bem simples. Eu tenho um exemplo. Para mim, a leitura é muito importante. A expressão para mim pode vir separada ou não por vírgula, né? Dentro desse contexto, dessa sentença. Outro exemplo aqui, a mesma frase, só que a expressão está em outra posição. A leitura é muito importante para mim. Percebam que eu tanto posso escrever essa sentença com vírgula ou sem vírgula, porque essa regra vale independentemente da posição dessa expressão na sentença, ok? Caso 2, podemos ou não separar com vírgula objeto direto ou objeto indireto, quando estiver deslocado. Para que eu possa falar com vocês sobre objeto direto ou indireto deslocado, eu preciso conversar com vocês primeiro sobre ordem direta, para a gente esclarecer o que é objeto direto e o que é objeto indireto. Tudo bem? Na ordem direta, gente, que é a ordem ideal, digamos assim, a ordem original, como que a nossa sentença estaria estruturada? Eu teria sujeito, teria verbo e teria o complemento verbal, que é o complemento do verbo. Essa seria a ordem original: sujeito, verbo, complemento verbal. O complemento verbal é um objeto direto ou um objeto indireto. Então, aqui, já que eu estou falando de objeto direto e objeto indireto, eu terei que conversar sobre verbos transitivos. O que é isso? Um verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo. Por exemplo, nesse exemplo da frase aqui, eu gosto de leitura. Eu não poderia parar no verbo eu gosto. Quem diz eu gosto, gosta de quê? Percebam que o meu complemento verbal nesse caso tem a preposição de. Se eu tenho essa preposição entre o verbo e o complemento, eu digo que esse complemento ele é um objeto indireto, porque ele precisa passar pela preposição para que eu tenha ali a ligação do seu complemento ao verbo. Nessa frase, o de leitura, esse complemento verbal, ele é um objeto indireto, porque ele se liga ao verbo dele passando por uma preposição. Como seria um exemplo agora de objeto direto? Se eu digo, eu compro livros. Quem compra, compra o quê? Livros é objeto direto, porque o verbo comprar, ele não me pede uma preposição. Eu digo quem compra, compra o quê? Quem vê, por exemplo, o verbo ver. Quem vê, vê alguém. É direto, há uma ligação direta sem passar por preposição. Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui, eu posso inverter o complemento. Então, aqui eles estão comentando o seguinte: nessa regra 2, diz que este complemento verbal pode ou não ser separado por vírgula se ele estiver deslocado, ou seja, se ele sair do final da frase, né? Se ele sair de depois do verbo, que é a posição original dele na ordem direta, para o início, por exemplo. A mesma frase, observem. De leitura, eu gosto. Então, eu posso tanto escrever dessa maneira, com vírgula, quanto sem vírgula. Por quê? Eu sei que de leitura, na ordem direta, ficaria na posição no final da frase, depois do verbo. Mas eu posso deslocá-lo. No caso de deslocar, eu posso usar ou não com vírgula.
Já no caso da ordem direta, a vírgula é desnecessária, ok? Então, aqui eu tenho objeto indireto deslocado e objeto indireto deslocado, com a opção de usar ou não vírgula. Tudo bem? Alguns estudiosos se dividem quanto à vírgula ser proibida ou facultativa nesses casos. Então, aqui já não é culpa de ninguém, né? A gente aqui está passando para vocês o que seria o ideal, que seria o caso facultativo. Mas a gente tem um grupo muito grande também de estudiosos, igualmente respeitados, que são contra, que a gente não deveria usar vírgula de maneira nenhuma entre o verbo e o seu complemento, mesmo que ele estivesse deslocado. É complicado para a gente, né, pessoal? Vamos lá. Caso 3. Podemos ou não separar o complemento verbal e um adjunto adverbial que venha logo depois dele. Para a gente entender melhor, o complemento verbal, como eu falei, pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. E adjunto adverbial é um termo que vai se referir ao verbo, ele vai intensificar, alterar e modificar o verbo. E eu vou mostrar para vocês como funciona isso no exemplo. Aqui eu tenho: a turma fez as atividades ontem à tarde. Eu vou e destaco o verbo e pergunto: quem fez as atividades ontem à tarde? A turma. A turma será o sujeito. Agora eu pergunto para vocês: se eu digo a turma fez o quê? As atividades ontem à tarde. Esse termo, que é a informação sobre o sujeito, eu vou chamar de predicado. Isso aqui é só reforçando para vocês. Só que eu pergunto para vocês: quem seria o complemento verbal nessa frase? Quem é que está completando o verbo? As atividades, concordam? Então, eu tenho aqui: a turma fez o quê? As atividades. Então, esse complemento verbal é um objeto direto, porque eu faço a perguntinha o que ou quem. Não existe preposição entre o verbo e seu complemento. Porém, existe um outro termo que eu estou vendo ali agora, depois da vírgula, que seria o adjunto adverbial. Como eu sei que ele é adjunto adverbial? O adjunto adverbial, como eu falei, ele tem uma ligação com o verbo. Ele altera um pouco o sentido do verbo, ele modifica ou intensifica o verbo. É muito diferente eu dizer: a turma fez as atividades e a turma fez as atividades ontem à tarde. Eu digo quando ela fez, tudo bem? Então, aí eu carrego para o verbo uma ideia de tempo. Então, é isso que o adjunto adverbial faz. Ele vai trazer uma ideia diferente para o verbo, ele vai acrescentar um valor a esse verbo. Pode ser de tempo, de lugar, de intensidade, de modo, tá? Só que a diferença é a seguinte: o adjunto adverbial ele tanto pode ser representado por uma locução adverbial, que é o caso aqui. Ontem à tarde, tem mais de uma palavra. Então, quando eu tenho um conjunto de palavras que tem valor de advérbio, é adjunto adverbial também. Mas eu posso ter uma palavra só, que aí será o advérbio. Em ambos os casos, eu tenho um adjunto adverbial. O adjunto adverbial pode ser tanto o advérbio sozinho, por exemplo, a palavra ontem, quanto pode ser ontem à tarde. Só que aí já é uma locução adverbial. Eu tenho um grupo de palavras que funcionam como advérbio. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a regra diz que a gente pode ou não separar o complemento verbal, que pode ser um objeto direto ou indireto, do adjunto adverbial. A turma fez as atividades ontem à tarde, com e sem vírgula agora. Então, aqui eu tenho o complemento verbal, como eu falei, e tem o adjunto adverbial, que dá a ideia de tempo nesse caso. Então, como eu falei com vocês, adjunto adverbial é um advérbio ou locução adverbial que exerce a função de alterar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Nesse caso aqui, ela está alterando o verbo. O que é importante saber sobre o adjunto adverbial? Não separamos com vírgula um advérbio sozinho, que venha antes do verbo com a função de alterar a mensagem transmitida por ele. Então, vamos lá. A turma
não fez as atividades. Nesse caso, esse não jamais pode ser separado do verbo. Além da ligação normal que existe entre o advérbio e o seu verbo, nesse caso aqui, a mensagem fica completamente alterada. A gente vai dizer o contrário do que a gente quer. A turma não fez as atividades. Não existe essa possibilidade de afastar um advérbio sozinho, principalmente um advérbio que está alterando completamente a mensagem. Não fez é muito diferente de fez. Tudo bem? Se o adjunto adverbial composto por uma ou duas palavras estiver deslocado da sua posição original, a vírgula será facultativa. Exemplo: a turma fez as atividades à tarde. Nós vemos o adjunto adverbial ali, à tarde, no final da frase. Então, ali ele está na posição original, ou seja, após o complemento verbal, após o objeto direto ou indireto. Tudo bem? Então, existe a possibilidade de inverter. Se eu desloquei o adjunto adverbial para o início da minha sentença, aí eu tenho a possibilidade de usar a vírgula ou de não usar a vírgula, como o caso abaixo. À tarde, a turma fez as atividades, sem comprometer a mensagem. Tudo bem? O que é importante? Continuando, saber sobre o adjunto adverbial. Se o adjunto adverbial for composto por três palavras ou mais, prestem bem atenção nisso, que aqui eu já tenho um adjunto adverbial extenso, maior, e estiver deslocado da sua posição original, como a gente viu lá no início, a vírgula será obrigatória. Então, vamos ver um exemplo. A ordem direta, como a gente falou, seria essa: sujeito, predicado, verbo, né? Complemento verbal e adjunto adverbial. Como a gente falou, adjunto adverbial, a posição original dele na ordem direta é após o complemento verbal, que vem a ser objeto direto ou objeto indireto. Se eu inverter, tá, meu adjunto adverbial e ele for composto de três palavras ou mais, como nesse exemplo, a vírgula será obrigatória. Só que a gente tem o seguinte: algumas bancas de concursos públicos consideraram que o uso da vírgula também é facultativo no caso do adjunto adverbial extenso, deslocado de sua posição original. Então, a gente já tem aí, apesar da recomendação obrigatória de uso de vírgulas para o adjunto adverbial extenso, quando deslocado, existem bancas aí que consideram também facultativo. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai dar uma passadinha, tentando ser o mais rápido possível, nos casos de quando nós devemos usar vírgula, ou seja, naqueles casos em que a vírgula é obrigatória. E como eu falei, trabalhando isso principalmente nos períodos simples, que são sentenças com um único verbo. Geralmente, os termos que interrompem a estrutura original, a ordem direta, serão colocados entre vírgulas. Aqui eu vou mostrar rapidinho sobre ordem direta e alguns termos importantes que vão interromper a ordem direta. Por exemplo, eu tenho aqui: Fátima fez as atividades ontem à tarde. Fátima sendo sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Essa ordem direta é que a gente já conhece aqui conversando na nossa videoaula. Eu tenho essa ordem direta bonitinha: sujeito, verbo, complemento e adjunto. Porém, eu posso colocar termos interrompendo. Nesse caso aqui, eu tenho um termo interrompendo o sujeito e o verbo, concorda? Então, aqui eu tenho ordem direta interrompida por uma explicação, tá? Fátima, minha irmã, fez as atividades ontem à tarde. Então, aqui eu interrompo a ordem direta, por isso eu coloco vírgulas. Tudo bem? Outro caso de interrupção também. Eu digo: Fátima fez, professora, as atividades ontem à tarde. Eu estou explicando à professora que Fátima fez atividades ontem à tarde. Então, eu fiz o quê? Qual a interrupção? Eu tenho o sujeito Fátima, Fátima fez as atividades, que é o complemento verbal, quando? Ontem à tarde. Então, Fátima fez, professora, as atividades ontem à tarde. Então, eu fiz uma interrupção para se dirigir a alguém, para nos dirigirmos a alguém. Continuando, outro exemplo.
Fátima fez as atividades que foram pedidas ontem à tarde. Então, eu tenho Fátima de novo como sujeito, o verbo vai entrar direitinho e o complemento. Porém, eu interrompo ali, né, entre o complemento verbal e o adjunto adverbial. Então, eu faço uma interrupção agora para, né, colocar uma oração inteira. Por que isso aqui é uma oração inteira? Porque tem verbo, então é outra oração. Para colocar uma oração inteira que explica o termo anterior. Então, as atividades, eu explico ali que as que foram pedidas. Quais são as atividades? Aquelas que foram pedidas. Então, mais uma vez, interrompo ali, faço uma interrupção entre o complemento verbal e o adjunto adverbial para colocar uma oração que explique o termo anterior, que é atividades. Continuando. Então, primeiro caso obrigatório. Sempre devemos colocar vírgulas entre os termos de mesma função sintática numa enumeração ou listagem, né? A gente vai imaginar uma listagem. Exemplo: dedicação, paciência, esforço e perseverança fazem parte do sucesso. Eu pergunto para vocês, o que é que fazem parte do sucesso? A resposta é dedicação, paciência, esforço e perseverança. Então, tudo isso que vem antes do verbo, nesse caso, é o sujeito. Então, eu tenho ali uma listagem, né, de núcleos do mesmo sujeito. Então, são termos da mesma função sintática. Nesse caso, eu vou separar por vírgulas, porque eles são termos numa enumeração, numa listagem. Continuando. Caso 2. Sempre devemos colocar vírgulas para separar o aposto explicativo. Aposto vem a ser esse termo que serve para explicar, tudo bem? Ele é posto depois para explicar um termo anterior, que eu vou ver agora no exemplo. Fátima, minha irmã, fez as atividades ontem à tarde. Então, aqui eu tenho o aposto que vai ser isolado por vírgulas, tá? Então, eu sempre devo colocar vírgulas nesse caso. Como eu comento com vocês, o aposto explicativo tem sempre o valor de um substantivo e se refere ao termo anterior. Então, o aposto tem essa função de explicar um termo anterior. Nesse caso, eu explico que Fátima é a minha irmã. Tudo bem? Caso 3, sempre devemos colocar vírgula ou vírgulas para separar o vocativo. Vamos ver o exemplo. Fátima fez, professora, as atividades ontem à tarde. O vocativo vem do verbo invocare, em latim, e ele significa justamente essa intenção minha, a intenção do interlocutor em se dirigir a alguém. Então, Fátima fez, professora, as atividades ontem à tarde. Então, aqui eu posso colocar o vocativo em qualquer posição da frase, sendo que, se ele for para o meio da frase, vou usar vírgulas. Ele vai ser, tá, isolado com vírgulas, uma vírgula antes e uma depois. No início não há necessidade e nem no final, tá? Eu tenho aqui separar o vocativo do restante da frase. Então, nesses casos, eu sempre usarei vírgulas para isolar, separar o vocativo. O vocativo, como eu comentei, ele indica alguém, né, ou algo a quem o interlocutor se dirige. Nesse caso, é a professora. Por não exercer nenhuma função sintática, ou seja, não se referir a nenhum termo da oração, o vocativo pode se deslocar para qualquer posição na sentença. Isso é bem interessante porque mostra para a gente, por exemplo, por que aqui não existe ordem direta. O vocativo não vai seguir uma ordem direta. Ele pode ficar em qualquer posição sem que a gente esteja falando sobre deslocamento, sobre inversão da ordem sintática. Tudo bem? Caso 4. Sempre devemos colocar vírgulas para separar os predicativos do sujeito, quando deslocados. Predicativo é o termo que vai aparecer ali no final da frase, depois do verbo, e se refere ao sujeito. Então, eu sei que concentrada e tranquila é a garota, e a garota é sujeito. Então, eu tenho aqui os predicativos concentrada e tranquila. O predicativo do sujeito, como eu falei, indica atributos, qualidades do sujeito. Na ordem direta, ele deve estar localizado após o verbo. Nessa posição original, não há necessidade de vírgulas, mas é aconselhável por razões estéticas e para facilitar a compreensão.
Nesse caso, é aconselhável, não é obrigatório. Porém, quando deslocados para o início ou o meio da sentença, nós colocamos vírgula. Exemplo: concentrada e tranquila, a garota estudava. Predicativos no início. A garota, concentrada e tranquila, estudava. Predicativos um no meio, isolados por vírgula. Nesse caso, eu vou usar duas vírgulas. Tudo bem? Caso 5, sempre devemos colocar vírgulas para separar termos repetidos. Esse é bem simples. Aquele garoto sempre foi estudioso, estudioso. Tudo bem? Caso 6, sempre devemos colocar vírgula ou vírgulas para separar expressões como isto é, ou seja, ademais, a saber, melhor dizendo, ou melhor quer dizer, por exemplo, além disso, aliás, antes, com efeito, digo, enfim, minto. Exemplo: aquele garoto sempre foi estudioso, ou melhor dizendo, ele e seus amigos de infância se destacam bastante na turma. Então, a expressão que eu vou separar por vírgula ou vírgulas sempre tem que ser uma expressão, neste caso, com valor de explicação, exemplificação ou retificação. Neste caso, a expressão, ou melhor dizendo, tem um valor de retificação dentro desse contexto, porque primeiro eu elogio o garoto, depois eu vou fazer uma retificação, uma correção para incluir os amigos dele também no elogio, de que eles também são estudiosos e se destacam na turma. Caso 7. Sempre devemos colocar vírgula para separar os advérbios focalizadores, principalmente e sobretudo, esses dois advérbios, tá? Exemplo: aquele garoto sempre foi estudioso, sobretudo quando estabeleceu metas para conseguir um bom emprego. Esses advérbios servem para realçar um trecho que será apresentado logo em seguida. Por exemplo, esse garoto sempre foi estudioso, mas eu quero enfatizar, focalizar que, sobretudo, quando estabeleceu metas para conseguir um bom emprego. Toda vez que eu tenho a intenção de enfatizar, né, de chamar atenção para o que eu vou dizer ainda, eu uso ali vírgula antes do advérbio que é chamado de focalizador, tá? Para trazer o foco para essa situação que eu apresentarei em seguida. Então, aqui, pessoal, dentro da atividade, eu tinha pedido apenas que vocês justificassem o uso das vírgulas na mensagem abaixo. De um jeito incrível, a esperança, o esforço e um sonho podem te levar a lugares maravilhosos, meu querido aluno. Aqui, primeiro eu preciso pensar o seguinte: essa sentença está na ordem direta? Não. Quem é que podem te levar a lugares maravilhosos? A esperança, o esforço e um sonho. Então, eu escreveria essa frase da seguinte maneira: a esperança, o esforço e um sonho podem te levar a lugares maravilhosos de um jeito incrível, meu querido aluno. Meu querido aluno poderia ficar em qualquer posição, já vou explicar por quê. Mas a frase iniciaria pelo sujeito. A esperança, o esforço e um sonho podem te levar a lugares maravilhosos de um jeito incrível. Então, de um jeito incrível é um adjunto adverbial que está deslocado. Ele dá uma ideia de modo. De que modo a esperança, o esforço e um sonho podem te levar a lugares maravilhosos? De um jeito incrível. Então, ele deveria estar depois do complemento verbal. E ele está no início da sentença. Então, aqui, a primeira vírgula é um adjunto adverbial para separar, né? Um adjunto adverbial deslocado. A segunda vírgula, quando eu digo o que é que podem te levar a lugares maravilhosos? A esperança, o esforço e um sonho. Na verdade, eu tenho ali um sujeito. Então, eu estou separando termos de mesma função sintática. Todos os três são núcleos do mesmo sujeito. Então, eu separo ali esperança de esforço, porque eles são termos de mesma função sintática. Qual é a função sintática? De sujeito. E a última, como eu falei que iria explicar por que ele poderia estar em qualquer lugar, porque ele é vocativo. Na hora que eu uso aquela vírgula antes de meu querido aluno, eu estou apenas fazendo ali
uma separação desse termo para me dirigir a você. Então, eu poderia começar a oração dessa forma, poderia colocar no meio, porque o vocativo, como a gente explicou, ele não pertence, tá, a nenhum termo da oração. Então, ele pode se deslocar tranquilamente, sem a gente ficar preocupado com o deslocamento. Eu poderia ter dito: meu querido aluno, a esperança, o esforço e um sonho podem te levar a lugares maravilhosos de um jeito incrível. Ou poderia dizer: a esperança, o esforço e um sonho podem te levar, meu querido aluno, a lugares maravilhosos. Então, existem várias possibilidades do vocativo brincar dentro da sentença. Então, nesse caso, só para reforçar, a primeira vírgula é quando a gente está usando para separar adjunto adverbial deslocado. A segunda vírgula para separar termos de mesma função sintática, nesse caso, o sujeito. E a última vírgula para separar o vocativo. Muito obrigada.